Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amigos, o Evangelho da missa de hoje, que acabamos de ouvir, nos traz a parábola do joio e do trigo. O joio é uma planta parecida com o trigo, mas não é trigo. Quando lançado em meio a uma plantação de trigo, coloca em risco a colheita, por ser também uma espécie de fungo, e causa angústia pela sua semelhança com o trigo durante o processo de crescimento. Não se sabe ao certo o que é joio e o que é trigo. Pois bem, nós somos os santos de Deus, como diz São Paulo na epístola da missa de hoje. E entre nós, o inimigo também lançou sementes de joio. São Paulo se preocupa na epístola da missa que acabamos de ouvir, de dizer o que é a boa semente. E prestem atenção, ele diz: sendo vós escolhidos de Deus, santos e queridos, revestivos de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de modéstia, de paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente, se alguém tem razão de queixa contra o outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também vós deveis perdoar aos outros. Se o trigo é a misericórdia, o perdão que devemos dar ao outro, a caridade, a humildade, o suportar uns aos outros, o joio, meus amigos, é exatamente o contrário. A falta de perdão, o orgulho, o desprezo. Mas eu gostaria de ressaltar hoje um dos piores joios que pode nascer entre nós: a fofoca. A fofoca engloba normalmente dois pecados distintos: a maledicência e a murmuração. A maledicência é o fato de denegrir a fama e a reputação, ou seja, falar mal do outro na ausência do outro. E se o que falamos não é verdade, a maledicência se torna calúnia. A calúnia é falar mal do outro contando mentiras sobre ele. A maledicência é falar mal do outro contando os seus erros e os seus pecados. Antes de mais nada, gostaria de lembrar, entretanto, que não há pecado algum quando uma pessoa sofreu uma injustiça ou foi vítima de algum mal feito por alguém e revela isso a um amigo para atenuar a dor da ofensa recebida. Não só esse modo de proceder é comum, como a verdade é que seria muito duro exigir de alguém ofendido que não falasse nada para ninguém e não pudesse manifestar a sua dor a um amigo. Não se visa com isso nenhum mal a ninguém. Do contrário, é um meio que a própria natureza nos dá de aliviarmos as nossas dificuldades. Santo Tomás de Aquino diz, por exemplo, que todo mal reprimido aflige mais por aumentar a contenção da alma. Mas quando ele se expande para o exterior, essa contenção como que se esvazia e então diminui a dor interna. E por isso, quando tomados da tristeza, nós a manifestamos exteriormente pelo choro ou ainda pela palavra, nós a diminuímos. A condição é que seja feita para desabafar e ver melhor o que fazer, refletir com a ajuda de um conselho, etc. E não de explodir indignações por raiva ou por falta de caridade. Pois bem, a fofoca ela se caracteriza por privar o outro da sua reputação, por meio da maledicência ou da calúnia, se for mentira, ou então por meio da murmuração. A fofoca, meus queridos, destrói a reputação do outro, divide as pessoas e aniquila não só um direito que todos têm, que é o de manter uma boa reputação, mas também frequentemente destrói amizades, e as amizades são dons preciosos. Quem encontrou um amigo, encontrou um tesouro.
E é nisso que consiste a murmuração, em revelar os pecados e defeitos do outro para destruir uma amizade. E por isso São Tomás ensina que a murmuração é muito pior que a maledicência, posto que a amizade é um bem muito maior que a boa fama. Um amigo é o mais precioso entre os bens exteriores. A fofoca é o lábio do demônio no nosso dia a dia. Nunca, meus amigos, devemos destruir a reputação de alguém contando os seus pecados, os seus erros ou as suas misérias. Isso é demoníaco, pois divide, e o pai da divisão é o demônio. Disse nosso Senhor no Evangelho: foi o inimigo do homem, o demônio, quem semeou este joio, a fofoca. A fofoca é própria das pessoas más, que não sabem conversar se não for para falar mal da vida dos outros, pela maledicência, ou então mentindo pela calúnia. Fujam, meus amigos, fujam dos fofoqueiros e fujam das fofocas, mesmo se elas vêm vestidas de piedade. Fulano fez isso, fulano fez aquilo, mas eu só estou te contando porque você é meu amigo ou minha amiga. Uma coisa é desabafar com um amigo, outra é sair falando dos outros à torta e à direita. E aqui eu disse bem, um amigo. Falar para vários é fofoca. Não devemos ficar falando para todos os nossos amigos dos erros das outras pessoas. E aqui, infelizmente, essas fofocas destroem grupos e destroem amizades e dificultam o trabalho de uma sociedade, seja ela qual for. E eu devo dizer que entre nós também é assim, aqui em nossa capelania. Como é triste ver que tem moças e rapazes, por exemplo, que não querem frequentar as formações, pois um sabe que o outro vai estar lá. Então não vai, pois soube que por alguém que a outra pessoa falou dele. Que coisa ridícula. E isso mina um apostolado. A fofoca destrói, dificulta e compromete o bem comum de um grupo. Ensina Santo Tomás de Aquino que privar o outro da sua reputação é muito grave, porque a reputação é o mais precioso entre os bens temporais e, com a falta da reputação, o homem se acha impossibilitado de praticar muitos bens. Por isso, ainda que as pessoas cometam erros e faltas, importa que nós o cobramos com um véu da caridade. Assim como os filhos de Noé cobriram a nudez de seu pai no Antigo Testamento. E é o que ensina São Paulo na epístola da missa de hoje. Sobretudo, tende a caridade, que é o vínculo da perfeição. Por isso, meus amigos, nós devemos com toda a força fugir da fofoca, seja ela revestida de difamação, de calúnia ou de murmuração. Esses três atos, a difamação, a calúnia e a murmuração, são pecados, e são pecados particularmente nojentos, indignos de um cristão, de um santo de Deus, para usar a expressão de São Paulo na epístola de hoje. Um cristão deve perdoar, suportar um ao outro e guardar a reputação alheia. Se não podes falar ao outro dos erros dele, e se não for para desabafar com um amigo, é melhor calar. Mas o que fazer então em relação aos erros e aos defeitos dos outros? Em primeiro lugar, se isso se refere a nós, e se o outro, por suas ações, nos entristece, nós podemos desabafar com um amigo e diminuir a nossa dor pelo desabafo e pelo consolo da amizade. Em segundo lugar, nós devemos sempre nos perguntar: se eu tivesse os defeitos, os erros e problemas que eu vejo no outro, e ainda que eles sejam verdadeiros, mas se eu os tivesse, como eu gostaria que Deus me julgasse? Como eu gostaria que Deus me tratasse se eu tivesse os defeitos dos outros? E não esqueçamos, meus fiéis, na medida em que julgarmos, nós seremos julgados. Perdoai as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores.
é questão de igualdade. O remédio para a fofoca é a caridade cristã, que tem a bela função de calar as nossas bocas maledicentes e fofoqueiras. A luta contra a fofoca não é fácil, mas é imperativa. Nós devemos parar com a difamação, a murmuração e a calúnia. Onde reina a fofoca, reina a divisão e reina, portanto, o demônio. Amemos o trigo, isto é, as coisas elevadas, fujamos do joio, isto é, a fofoca, que será lançada no fogo eterno. Amemos o que vem de Deus, que é a caridade ao próximo, e fujamos da fofoca, que o inimigo do homem, o demônio, plantou nos campos do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.